Lucas 17:10, irmãos e irmãs, olha que coisa tremenda concernente à questão da excelência. Diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis, somos servos do que, irmãos? Inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Meus irmãos, se quem faz tudo certinho, tudo que lhe foi mandado, tudo que é sua atribuição, Jesus chama de inútil, e quem nem faz então o que é a sua atribuição, que nome que receberia? Bom, vamos deixar para lá essa parte aí, né? Mas o importante então, dentro do nosso tema geral, é... Boa vontade. Pode colocar no slide. Ele está mexendo lá, né? Oi? Isso. Então, dentro do nosso tema, ensinando e anunciando com excelência, o que é fazer a obra de Deus com excelência? Se quem faz tudo certinho é inútil, então quem é o útil? E a resposta é muito interessante. A resposta está no Sermão do Monte. O que Jesus disse no Sermão do Monte? Se te chamarem para andar 1 milha, faz o quê? Anda 2. Então quem é o servo útil? O que anda a 2ª milha, o que vai além. Então um conceito importante nessa fala inicial de ficar estabelecido aqui é que eu e você precisamos fazer além do que é a nossa atribuição dentro do nosso chamado, dentro de cada uma das áreas que cada um aqui está envolvido. Os irmãos compreendem bem isso? Amém? Amém. Muito bem, então esse é o tema geral. À vontade, irmãs, pode entrar, fica à vontade, viu, Pai Senhor? Pode passar o próximo slide? Ou a gente troca daqui? Ok. Então, considerações iniciais. Lembre-se que os irmãos têm aí na página 80 um conteúdo que você pode fazer uma leitura na sequência, muito rápida, porque é bastante curto. Então eu vou aproveitar o quê? Baseado nesse esboço, desenvolver uma quantidade bem maior aqui nos slides e através dos comentários. Então, as considerações iniciais que nós queremos fazer aqui, a primeira delas, Esdras 7:14, porque nós estamos falando a respeito do desafio da educação cristã na formação do caráter do adolescente. Esse tema caráter é importante só para adolescente? É importante para os professores do adolescente também? É importante para o jovem, para o adulto? Caráter é um tema importante para todos, não é? Agora, atente bem, vocês concordam, a gente vai seguir esse slide aqui, vocês concordam que nós vivemos uma geração que valoriza muito carisma e despreza caráter? Esse é um ponto muito importante. Hoje, muitas pessoas têm as portas abertas porque são carismáticas, e isso não há problema nenhum, não é pecado alguém ser carismático, né? Aquela pessoa alegre, brincalhona, que as pessoas gostam de estar juntos. Adolescentes gostam muito disso, são assim na sua maioria. Não tem nada de errado. Agora, tem caráter por trás disso? Essa que é a grande questão. Eu pergunto a essa classe abençoada aqui: quem era mais forte, Sansão ou José? Qual seria a resposta? Quem era mais forte, Sansão ou José? Dentro do tema que estamos desenvolvendo, a resposta sábia seria o seguinte: José. Por quê? Agora, esse ponto é importante. Por quê? Porque Sansão tinha força física, mas José tinha o quê? Caráter. Sansão tinha força física, José tinha caráter. Vê qual foi o desfecho na vida dos dois. O caráter faz toda a diferença. Tudo que eu disser que os irmãos entender ser importante, anote, porque você não vai conseguir guardar tudo, porque eu vou passar muito conteúdo, como eu faço nas aulas do canal EBD no YouTube. Então, para você não perder, você marca, e depois você pode rever, refletir, aprofundar. Então, veja bem, um ensino precioso dentro da questão do caráter. Veja bem, tem gente que tem tudo para dar certo e dá errado. Tem gente que aparentemente tem tudo para dar errado e dar certo. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas. Tem tudo a ver com a questão do caráter aqui. A vida é feita de escolhas. E nós somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências. Por que eu estou introduzindo a nossa fala dessa maneira? Uma, que é o nosso tema, a formação do caráter de Cristo na vida dos adolescentes. Mas outra, que o que eu estou dizendo aqui serve para os professores dos adolescentes, serve para os líderes dos adolescentes, serve para a igreja de uma maneira geral.
Então a resposta sábia é: José era mais forte por causa do caráter. Agora, alguém aí poderia perguntar, e aliás, eu quero deixar aberto isso para os irmãos e para as irmãs. É uma aula, não é uma pregação de domingo à noite. Você não pode sair com dúvida hoje daqui, se você quer questionar alguma coisa, principalmente dentro do tema. Então, a gente vai avançando aqui e em dado momento nós vamos abrir para perguntas. E se você tem alguma pergunta, tenha total liberdade, não saia com nenhuma dúvida. Agora, alguém já poderia me perguntar, mas essa eu mesmo vou fazer para desenvolver o tema. Alguém poderia perguntar, mas o que é caráter? Que é o nosso tema, né? O que é caráter? Algumas respostas que ajudam a clarear bastante é o seguinte: caráter é o que nós somos quando estamos sozinhos. Caráter é o que nós somos quando estamos na frente do computador. Caráter é o que nós somos quando estamos debaixo de pressão. Os irmãos compreendem essas definições que eu mostraria bastante? Nós estávamos ministrando numa escola bíblica de Obreiros. Como era 3 períodos, em um dos períodos eu falei para os meus companheiros pastores, eu disse: companheiros, precisamos parar de pedir poder e pedir mais o quê? Caráter, porque o caráter protege o poder. O caráter protege o poder. Eu vou concluir essa fala para entrar nesse primeiro ponto aqui, dizendo o seguinte: guarde isso porque é um ensino para toda a vida. Qual foi o grande problema de Sansão, que nós mencionamos? Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor Aguinaldo, todo mundo sabe que era Dalila. Aí eu digo assim: Dalila não foi o problema de Sansão, Dalila foi o desfecho de uma vida de brecha não fechada e fraqueza não tratada. Você compreendeu isso? Dalila foi o desfecho. Agora, olha esse outro exemplo como deixa realmente bastante claro. Qual foi o problema de Judas Iscariotes? Alguém diz assim: ah, pastor Aguinaldo, todo mundo sabe, traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Aí eu digo assim: mas você já leu no Evangelho que ele era o tesoureiro do grupo dos 12 e já tirava dinheiro da bolsa? Então alguém que rouba a tesouraria para vender alguém é um passo só, porque um abismo chama outro abismo. Aí você me diz: pastor Aguinaldo, e o que essa fala toda inicial tem a ver com o nosso tema? É isso que nós estamos cada domingo de manhã na escola dominical, trabalhando para a formação do caráter, conforme a imagem de Cristo. Então por isso que isso é muito importante, e por isso introduzimos desta maneira. Agora, olha a preciosidade do que nós temos aqui nessas considerações iniciais. Esdras 7:10, que está mencionado ali, como eu disse, eu vou citar para a gente reunir o tempo, os versículos todos depois, irmãs, à vontade, viu? Esdras 7:10 tem 3 palavras-chave ali. Vocês poderiam ler comigo as 3 palavras-chave que já estão ali na tela, todos juntos? Digam. Buscar, cumprir e ensinar. Se você consultar Esdras 7:10, na totalidade do versículo, essas 3 palavras estão lá. Aonde entra a questão do caráter agora aqui? A primeira palavra, buscar, significa o seguinte: o caráter está na segunda, mas não vou deixar de dizer algo a respeito da primeira. A primeira, buscar, quer dizer pelo menos 2 coisas. Se você entender ser importante, você deve anotar. A primeira coisa: ninguém pode levantar para ensinar se não senta para aprender. Porque o que quer dizer a palavra buscar? Ninguém dá o que não, cada um só dá o que tem. Então por que Esdras, que era um ensinador, ele primeiro foi buscar para ter o que entregar? Porque cada um só dá o que tem. A segunda e última das muitas que nós poderíamos falar: a primeira, não pode levantar para ensinar se não sentar para aprender. A segunda, não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Por quê? Romanos 12:7, que você faria bem em anotar, a parte B, diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então essa é a palavra buscar. Agora, onde entra a questão do caráter? Na segunda palavra. A segunda palavra é... Mas eu reflito com os irmãos: por que o texto sagrado não diz que Esdras buscou e depois foi ensinado? Por que diz que Esdras buscou, depois cumpriu e depois? Agora vamos fazer uma comparação para a gente entender bem isso. Nós estamos falando do magistério cristão. A pessoa está numa escola, que é uma faculdade, que é a faculdade de Anhanguera. Então, tem um professor aqui de matemática, um exemplo, só um exemplo. O aluno
está para estudar aqui essa matéria, matemática. Ele é um excelente professor. Algum aluno está preocupado como ele trata a esposa em casa? Sim ou não? Não, porque está na escola para aprender matemática, ele ensina muito bem, então está tudo ok. Agora vamos trazer para nós, para o nosso ambiente cristão evangélico, a maneira que uma professora, que um professor trata com a família, trata com os negócios, importa para os nossos alunos? Os irmãos perceberam a diferença? E agora vai a grande lição então. Qual é a grande lição nesse ponto da ministração? Antes de ensinarmos aos ouvidos, ensinamos aos olhos. Esse é um princípio importantíssimo. Se você me dissesse, pastor Aguinaldo, qual a maior lição que eu posso dar para os meus alunos? Eu responderia, a sua vida, a nossa vida. Por isso que depois de buscar é cumprir, colocar em prática. Estamos ensinando aos olhos. As pessoas estão olhando o nosso comportamento na igreja, fora da igreja, e isso tem um peso muito grande. Os irmãos já ouviram alguém dizer assim? Não olha para mim não, que eu sou fraquinho, que eu sou falho. Os irmãos já viram alguém dizer isso? Não parece muito espiritual essa fala? Parece, não parece, irmão? Nossa, aí a pessoa, olha como é humilde essa pessoa, não é para olhar para ela é fraquinha, ela é falha. Aí a gente vai para 1 Coríntios 11:1. Sabe o que Paulo faz? Ele que era gente que nem a gente, ele disse assim, sede meus, como eu sou de Cristo. Percebeu a seriedade disso? Paulo estava querendo dizer o seguinte, tenho pés de barro como você, sou gente como você. Elias era um homem sujeito às mesmas, mas temos uma responsabilidade de ser um exemplo dos fiéis. Então esse é o ponto-chave. Ensinamos primeiramente com a vida. Buscar, cumprir e depois o quê? Ensinar. Essas três chaves a gente poderia ficar o tempo todo só nessas três palavras aí, porque há muito ensino aqui, tudo a ver com o nosso tema, o desafio da educação cristã na formação do caráter do adolescente. Porque a maior parte dos nossos adolescentes, a maior parte tem uma boa estrutura familiar. Eu não sei qual é a experiência que os irmãos têm tido. A gente viaja no Brasil todo e vê diversas realidades, mas há coisas que é igual em qualquer lugar. Uma boa parte dos nossos adolescentes não tem uma boa estrutura familiar. Busca socorro onde? Na igreja. E aí, olha que responsabilidade de cada um que está aqui nesta tarde, porque é uma responsabilidade, mas um privilégio, porque aquilo que vocês estão fazendo vai marcar a vida desse adolescente para sempre. É uma influência positiva, e eu tenho fé para dizer que muito do que vocês estão realizando, só a eternidade vai revelar o resultado. Alguém aqui acredita nessas palavras nessa tarde? Glória a Deus. Por isso, receba essa palavra de ânimo nesse início do ano. O seu trabalho não é vão no Senhor. Né? Então, buscar, cumprir e ensinar. Nós vamos já avançar para o segundo que está ali, porque é muito importante para aqueles que estão à frente da classe dos adolescentes, das outras faixas etárias também, mas aqui, esse tripé. Se você me dissesse assim, pastor Aguinaldo, qual é o sucesso na vida de um professor que está envolvido no magistério cristão? Eu diria assim, esse tripé, aqui está o sucesso. E cada um de nós precisa nos avaliar agora. Atente bem. A primeira perna desse tripé, qual é, irmão? Chamado. Vamos dizer todos juntos? Digam? Chamado. Chamado. Nos momentos de desânimo, e vão acontecer porque a gente é gente. Nos momentos de falta de motivação, de falta de apoio, você só não vai abandonar o que Deus te chamou para fazer, porque você tem convicção do seu chamado. Então, ter convicção de que está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, isso é muito importante. Hoje eu não vou, obviamente não é o foco, mas existem 3 tipos de obreiros. Quantos tipos, irmão? 3. O oferecido, o sorteado e o chamado. Quantos tipos de obreiros? 3. Quais são os 3 tipos? Oferecido, sorteado e chamado. Nós estamos falando só do chamado, porque o foco é outro. Então a gente fica com essa questão do chamado. Segundo do tripé, você pode ler comigo apenas o segundo? Diga. Domínio dos conteúdos. É a questão lá do buscar. Por que dominar os conteúdos? Porque cada um só dá o que
Tem. Os irmãos nunca viram um professor de EBD que só dá uma lida na revista sábado à noite ou domingo de manhã e vai para a aula. Os irmãos nunca viram isso acontecer, né? Que aqui é São Bernardo do Campo, né? É só lá em Campinas, da onde eu sou, né? Os irmãos nunca viram isso acontecer? Tem ou não tem, irmão? Uma lida rapidinho, vou procurar ficar mais parado aqui para você, né? Uma lida rapidinho no sábado à noite, no domingo de manhã e vai para a aula. Agora atende bem. Numa dessas andanças no Brasil, uma pessoa num intervalo, num trabalho como esse, disse para mim, sabe o que? Disse assim: Pastor Aguinaldo, eu vi o pastor falar na palestra lá que a gente tem que começar a preparar a aula desde domingo. Domingo deu uma aula e já começa a preparar e pensar na próxima. Mas eu queria falar uma coisa aqui nos bastidores do pastor. Eu sou professor há anos, isso a pessoa dizendo. Tenho bastante experiência, tenho uma facilidade de me expressar, e eu consigo, pastor Aguinaldo, eu sou uma exceção, então, eu consigo dar uma lida no sábado à noite, ou às vezes até no domingo de manhã antes da aula, e vou lá e dou uma boa aula. Sabe o que eu respondi para ele? Eu respondi assim: companheiro, eu acredito no que você está falando. Eu acredito que os anos de experiência te deu uma desenvoltura e você tem facilidade de falar. Aí eu olhei bem nos olhos dele e disse assim: se você fazendo assim vai para a classe e dá uma boa aula, o que seria a sua aula se você se preparasse? Aí eu disse para ele assim: o bom seria ótimo, o ótimo seria excelente. E é o nosso tema, não é verdade? Então, tem que se preparar. Então, isso envolve domínio de conteúdo. A última coisa aqui para a gente seguir é o seguinte: não existe essa questão, irmãos e irmãs, de sabe mais e sabe menos. A questão que existe é saberes diferentes. E isso deve nos manter humildes. Você, como professor e professora, sabe a matéria, a princípio, mais do que a classe. Mas pode ter alguém sentado ali que sabe alguma coisa em outra área que a gente não sabe? Sim. Com certeza. E eu vou ilustrar isso para os irmãos da seguinte maneira, tem que ser breve, e a maneira é a seguinte: um advogado e uma professora precisava do serviço de um canoeiro para uma comunidade ribeirinha para prestar um trabalho numa região do país. Entraram na canoa e travou-se o seguinte diálogo. O advogado disse assim: canoeiro, você sabe as leis do nosso país? Ele disse assim: doutor, eu sei mais ou menos escrever meu nome. Eu não sei esse negócio de lei, não. O canoeiro disse, o advogado disse assim: canoeiro, que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora de português entrou na conversa e disse assim: e sobre a linda língua portuguesa, a nossa gramática, o senhor conhece? Ele disse: doutor, é o que eu falei para o doutor aqui, eu não sei mais ou menos escrever meu nome, não sei nem falar essa palavra que a senhora falou, gramática. Aí ela disse: então eu tenho que concordar com ele, você perdeu metade da sua vida. De repente bateu um vendaval e a canoa começou a chacoalhar. Aí chegou a hora do canoeiro falar. O canoeiro olhou para os dois e disse assim: vocês sabem nadar? Aí os dois desesperados, porque a canoa estava para virar: não, nós não sabemos não. Aí o canoeiro olhou para os dois e disse: que pena, vocês perderam a vida inteira. Você percebeu, através desse episódio que eu contei aos irmãos, que é bom saber leis, é bom saber gramática, é bom saber nadar, que vai ser útil em algumas ocasiões, mas não tem ensino mais maravilhoso do que esse. A gloriosa palavra de Deus. É nesse ensino que estamos envolvidos. Envolvidos para quê? Para deixar essa palavra moldar o nosso caráter e, através da nossa vida, trabalharmos na formação do caráter dos. Isso que disse agora é o resumo do que nós estamos realizando aqui neste período. Então, domínio de conteúdos. Agora, terceira e última perna do tripé. Leia comigo, o que diz? Excelente didática. Você já conheceu alguém na caminhada que sabe muito, mas não sabe passar? Existe ou não, gente? Existe. Existem pessoas que sabem muito, mas não sabem transmitir, porque não tem o quê? Didática. E o que é didática? A arte de ensinar. Didática é a arte de ensinar. Então, todo investimento que nós fizermos nessa área será útil. Eu vou dar um exemplo. Os irmãos estão lidando com faixa etária de adolescentes juvenis.
Se ensina adolescentes e juvenis como se ensina a terceira idade? Os métodos são diferentes? Os recursos usados são diferentes? Então, tudo isso envolve a arte da didática. Você consegue, na frente de uma classe de adolescentes, juvenis, ficar 30 minutos numa aula de exposição oral só falando e eles querem ouvir? Praticamente é impossível isso. Numa classe de terceira idade, você consegue falar 30 minutos e eles ficarem sentados te ouvindo? E numa de criança? Então, tudo isso envolve a questão da didática. Então, fica aqui o grande incentivo. Não tenho dúvida que os irmãos já fazem isso, as irmãs já fazem isso. Mas um incentivo, tudo que puder conhecer a respeito da arte, da didática, que é a arte de ensinar, vai ajudar bastante e vai contar positivamente. Porque senão a gente prepara, tem um conteúdo excelente, mas não consegue transmitir esse conteúdo. Então, o tripé para o sucesso na vida de um professor é chamado, domínio dos conteúdos e excelente didática. E aqui, eu vou pular aqui esse ponto, a importância do ensino bíblico para o crescimento do cristão, porque nós vamos falar um pouco mais a respeito da formação do caráter de Cristo. Então, nós podemos avançar. Pode trocar o próximo slide, por favor. E o que é que nós vamos ter aqui depois dessas considerações iniciais? Seguindo. Aqui, eu só vou mencionar, nós vamos ter mais 2 períodos, um agora após esse lá na sede e uma à noite. Vai ter um momento para a gente desenvolver na próxima palestra. Mas eu quis deixar aqui para os irmãos, porque é muito importante, porque você acredita que a EBD tem sofrido muitos desafios na atualidade aí nos diversos lugares? Sim ou não? Sim. Vocês têm também os seus desafios. Como eu mostrei no tripé do sucesso para a vida de um professor, aqui está o tripé do sucesso para uma EBD, em qualquer lugar do mundo. Ela está sustentada nesse tripé. Número 1, qualificação do corpo docente. Eu vou dizer uma frase aqui e vou pedir para vocês repetirem essa frase comigo, porque é importante fixar. Qual é a frase? A qualidade traz a quantidade. Vamos ser todos juntos? Diga. A qualidade traz a quantidade. É uma verdade ou não é? Sim. Trabalhamos pela qualidade e a qualidade vai trazer a quantidade. Então, a qualificação do corpo docente é muito importante. Por quê? A maior parte dos nossos professores são profissionais do ensino? Não. Eles são o quê? Que nome poderíamos dar? Voluntários vocacionados. Eles são voluntários porque não estão recebendo financeiramente para fazer o que fazem. E são vocacionados porque estão debaixo de uma vocação. Então, a qualificação do corpo docente é o primeiro tripé. O segundo, administração eficiente. Porque Deus é um Deus ordeiro e abençoa coisas organizadas. Eu não sei se há alguém aqui agora que vai participar da palestra seguinte lá na sede, mas se tem alguém que você já sabe da próxima palestra, levante a mão. Aqui? Não, lá na sede. A plenária. Não da noite, a plenária da noite. Nós vamos ter uma na sede agora, depois das 3h30 lá. Nós vamos tratar, quem for participar, principalmente desse tema, dessa questão da boa gestão. Né? Mas eu quis deixar aqui também, porque é importante para todos nós envolvidos com o EBD, a administração eficiente. Você se lembra do que está escrito em 1 Coríntios 14:40? Está escrito, faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu recebi uma vez o pedido de um empresário para ir orar na empresa dele. E ele disse, o pastor vai lá? Eu disse, claro, eu podendo ir, vou com alegria. Dá algum problema específico? Ele disse, tem um demônio agindo lá. Aí eu disse, então o caso é sério, a gente tem que ir lá, né? Quando chegou lá na empresa, ele foi mostrar a empresa para mim. E como, por bondade de Deus, uma das formações de nível superior que Deus me permitiu ter é na área da administração, com especialização em gestão financeira, eu fui fazendo algumas perguntas para ele. Como você faz a contabilidade aqui? Sabe o que ele respondeu? O pastor está falando daquela coisa de burocracia, aquela coisa de números. Eu falei, é essa aí que eu estou falando. Aí ele disse assim, eu não gosto dessas coisas não. Eu sou uma pessoa prática. Eu falei, mas você não sabe quanto entra, quanto sai na sua empresa? Não, pastor, eu sou prático. Aqui o negócio vai acontecendo. Ele estava no chão de fábrica, eu junto dele, eu parei e disse assim, vamos orar? Ele disse, aqui, pastor Aguinaldo, agora? Eu falei, claro, já sei que demônio age aqui. Aí ele disse, o pastor já teve discernimento? Eu falei, claro, demônio da desorganização. Vocês são muito desorganizados. Por isso que Deus não abençoa. Porque a empresa vizinha de ímpio é organizada e prospera. E a do cristão não prospera por falta de organização. Então, é muito importante. Aquilo que nós
vamos fazer com excelência, que é o tema geral do evento, e fazer com excelência também é fazer organizado. Eu vou dar uma dica aqui, é tão lindo quando a gente descobre a nossa vocação, não é? Quantas pessoas nós temos aqui nessa tarde que a desorganização te incomoda bastante? Muito bem, eu tenho uma palavra de Deus para você. Qual é? Deus te chamou para organizar. Tudo que nos incomoda, Deus nos chamou para corrigir. Então isso é uma pista para nós descobrirmos a vocação, né? E o terceiro, visão educacional da liderança. Nada prospera numa igreja local sem o apoio da liderança. Não é verdade? Se a liderança não estiver apoiando, e eu posso falar aqui com muita liberdade e tranquilidade, porque nós somos um seminário de líderes e de professores, ou seja, apoio total da liderança. Então, é sucesso garantido. Muito bem. E depois nós temos aqui a educação cristã começa em casa, isso está na apostila também. Eu coloquei isso do lado direito da página 80, você vai ver que abaixo do título, Desafio da Educação Cristã na Formação do Caráter do Adolescente, do lado direito nós temos a educação cristã começa em casa. Por isso que eu mencionei aqui a questão de que a maior parte dos nossos adolescentes não tem uma boa estrutura no lar. E os professores que estão trabalhando na formação do caráter deles têm uma grande responsabilidade, uma sobrecarga, porque tem que fazer a parte da igreja e tem que fazer a parte de casa. Você compreendeu essa parte? Por que tem isso na apostila? Tem que fazer a parte da igreja e fazer a parte de casa. Todos os lares são assim? Não, tem exceção. Mas a maior parte não é dessa maneira. Então traz uma sobrecarga para a igreja. Deixa eu exemplificar isso para você ver como que isso acontece. Quem é o adolescente que respeita professor da EBD na igreja? O mesmo, isso que você falou, o mesmo que respeita os pais em casa. Você percebeu que está ligado? Quem são os adolescentes que desrespeitam todo tipo de autoridade fora de casa? Aqueles que não respeitam a primeira autoridade, que são os pais. Então você percebeu que o que acontece na sociedade é o simples reflexo do que acontece aonde? Na casa. É o simples reflexo do que acontece no lar. Por isso o inimigo das nossas almas tem um investimento forte na destruição das famílias. Mas eu digo para você com muita convicção, família é um tesouro que deve ser preservado. Enquanto ele investe forte e veio para roubar, matar e destruir, Jesus ainda tem uma igreja na terra, que continua proclamando que família é projeto de Deus. Família é um tesouro que deve ser preservado. E por que esse meu comentário? Porque você está totalmente envolvido dentro dessa questão, cumprindo uma parcela importante na formação do caráter de Cristo na vida dos adolescentes. O texto que deve entrar aqui para nós agora, você pode marcar, apesar de já saber decor, é Gálatas 5:22. Alguém sabe decor o que diz esse texto? Sobre que assunto fala? O fruto do Espírito. O que é o caráter de Cristo? É a formação do fruto do Espírito na vida dos adolescentes. Quantos frutos são, irmãos? Diga aí, quantos frutos são? Não são 9? Não, é o fruto do Espírito. Então é um fruto, mas esse fruto tem 9 gomos. Para virgindades podemos colocar assim. O primeiro deles é o amor. Por que o primeiro gomo do fruto do Espírito é o amor? Porque o termômetro da genuína espiritualidade é o amor. Se você me perguntasse agora, pastor Aguinaldo, como eu sei o quanto espiritual eu sou? Eu responderia assim, na proporção que você ama. Esse é um termômetro da genuína espiritualidade. Porque Paulo disse no grande capítulo do amor, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. É o amor, né? Glória a Deus. Você ama essa pessoa em Cristo que está do seu lado nessa tarde? Amém? Glória a Deus. O amor é sofredor, é verdade. Muito bem. Pode trocar uma slide, por favor? Para a gente seguir. Nós vamos concluir às 3h30. Antes
disso, nós vamos franquear a oportunidade para alguém que quiser fazer alguma pergunta, principalmente dentro do tema, tá? Então, se você tem, já deixa do jeito aí a pergunta, tá bom? Agora, nós temos nessa palestra aqui, olha, o desafio da educação cristã na formação do caráter do adolescente. Olha quantas coisas nós já pudemos desenvolver aqui para cumprir esse propósito. A palavra desafio ali é uma palavra-chave, porque se eu perguntar para vocês agora o seguinte: vocês acham que era mais fácil ser um cristão ou ser um adolescente na vida dos seus adolescentes, daqueles que você lida toda semana, era mais fácil na geração passada ou é mais fácil agora? Passada ou agora? Desafios diferentes. Para mim são desafios diferentes. Ótimo, essa é a resposta. Por quê? Pastor Guilherme, dá a base bíblica disso. Eclesiastes 7:10. Pode marcar. Eu vou dizer daqui de cor, mas você marca. E o que diz esse texto? Diz assim: ninguém com sabedoria diria que os tempos passados foram melhores do que antes. Por quê? Por causa do que você falou. Então, qual é a resposta? A pergunta é: era mais fácil na geração passada ou nessa? A resposta é essa aqui. Cada geração tem os seus próprios desafios. Então, eu sou da geração passada. Então, conheci de perto, via informática iniciar. Eu tenho dito que logo, logo o bebê não nasce mais com cordão umbilical, nasce com cabo USB. Porque no meu tempo, até o bebê abrir o olho, demorava. Eu não sei se tem alguém aqui da minha faixa etária, acho que só o único bobozinho aqui sou eu mesmo. Mas hoje não, hoje só falta nascer tirando o céu. Não é? Então, os desafios são diferentes, mas você pode ter certeza, nós tínhamos desafios na nossa geração. Vocês têm hoje outros desafios, e os adolescentes com os quais você lida têm os desafios de ser um adolescente nessa geração. Agora, ninguém tem nada a ver com o que foi lá na geração passada, e o futuro pertence a Deus. Então tem que ver os desafios de hoje e dar as ferramentas para os desafios de hoje. Agora, vocês concordam que Daniel foi uma bênção na sua geração? José foi uma bênção na sua geração? E quais adolescentes que Deus conta nessa geração? Boa parte está na sua responsabilidade, na nossa responsabilidade. Nós estamos lidando com a palavra de Deus e estamos tendo uma oportunidade imensa de influenciar positivamente a vida desses adolescentes, trazer uma influência para a vida toda. Então, desafio da educação cristã nós já mencionamos, a formação falamos bastante e mencionamos a questão do caráter. Então, até aqui a gente já cumpriu bem a proposta dentro desse primeiro tema, mas ainda temos um tempo para avançar no próximo slide. E o próximo slide é o Gálatas 5:22, que eu conversei agora com os irmãos. O principal alvo da educação cristã é a formação do caráter de Cristo na vida dos alunos. Então, esse é o texto bem alinhado com o nosso tema. Agora, lembra, cada um só dá o que? Como nós vamos trabalhar forte na formação do caráter dos nossos adolescentes, se não abrirmos espaço para que Deus trabalhe no nosso caráter? Por isso eu chamei a atenção na questão do exemplo. Então é muito importante trabalhar de Deus na nossa vida e através da nossa vida trabalhar na vida dos nossos adolescentes. Então, Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. Você anotou esse texto e outras falas aqui, certamente os irmãos anotaram. Podemos então avançar? Olha aqui a pergunta que eu fiz, as duas perguntas aqui. O que é caráter? Vocês guardaram a definição. Entre outras coisas, falamos que o caráter é o que nós somos quando estamos na frente do computador. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com a ociosidade. O que é a ociosidade? Ficar sem fazer? Nada. Por exemplo, a questão do computador. A pessoa, estou sem fazer nada, eu vou dar uma navegada. Nessa navegada o Titanic afunda. Não é? Porque não foi com foco, não foi com objetivo. Foi na ociosidade. Isso aqui é tão sério que quantos daqui nós temos nessa tarde que admiram bastante o rei Davi? Quantos daqui admiram muito a história do rei Davi? Eu admiro. Tenho muita apreciação pelos salmos de Davi. Tem um episódiozinho ali na vida dele, não tem?
E nós não estamos julgando isso, nós estamos comentando, você conhece o episódio, né? Na vida de Davi. Mas você sabe como começou esse episódio? Começou assim: no tempo dos reis irem a... E Davi era rei. Davi passeava no terraço do palácio. Mas você percebeu como começa a história? Na ociosidade. Então é uma coisa muito interessante aqui, que o Deus que mandou trabalhar também mandou descansar. O Deus que mandou descansar também mandou trabalhar, respeitando as devidas proporções. O problema é a questão da ociosidade. Eliane, que é minha esposa aqui, os que chegaram depois, minha esposa está aqui atrás, nós palestramos para jovens e adolescentes há mais de 20 anos. Não é o foco desse trabalho aqui, mas nas palestras a gente passa muito conteúdo dentro da questão daqueles que ainda vão tomar decisão para um futuro casamento. Você sabe quais são as 3 maiores decisões de um ser humano na Terra? As 3 maiores decisões de um ser humano, qualquer ser humano na Terra. A número 1, a salvação da sua alma. Todos aqui concordam que a salvação é a maior decisão? Sim. Aonde estão os salvos e salvas em Cristo aqui nesta tarde? Qual é a segunda maior decisão? Propósito. Diga comigo essa palavra. É aquela questão da vocação que a gente estava falando ali. A impressão digital nossa é única. Ninguém mais na Terra tem. E o propósito de Deus é único na nossa vida. A armadura de Saul não serve para Davi. Não é verdade? Então, isso é propósito. Esse assunto, que não vamos avançar, é tão maravilhoso que quem conheceu isso, a inveja nunca mais fará parte da vida dele. Por quê? Porque quando ele descobre propósito, ele sabe que o que Deus tem para a vida dele é dele, não é de mais ninguém. Mas o que Deus tem para o outro é do outro, também não é para ele. Então ele toma conhecimento que Deus abençoou alguém, sabe o que ele diz? Glória a Deus! O que Deus tinha para ele, fez. Agora o que Deus tem na minha vida, vai fazer no tempo dele. Por que é tão lindo isso? Porque você acredita que a pessoa que está sentada do seu lado é o original ou uma cópia? Dá uma conferida que eu vou beber um pouco de água. É o original ou uma cópia? E por que Deus nos faz originais e alguns de nós quer morrer cópia? Como assim? Passa a vida toda, eu queria cantar que nem aquele, pregar que nem aquele, ensinar que nem aquele. A vida passa, ele não canta, não prega, não ensina que nem aquele e não cumpre o seu propósito. E a terceira maior decisão de um ser humano na Terra é o casamento. Aí você diz, pastor Aguinaldo, por que o casamento não é a segunda? Porque eu creio que muito além de Deus unir pessoas, Deus une propósitos. Não é? Onde estão as pessoas casadas aqui nessa tarde? Levante a mão, casados e casadas. Glória a Deus. Pode abaixar a mão. Temos solteiros e solteiras aqui? Levante a mão, por favor. Solteiros e solteiras? Temos alguns também. Glória a Deus por isso. Só uma última pergunta. Só os que estão ficando. Não tem, né? E quando ele e eu ministramos para os solteiros, a gente diz assim, só tem 2 igrejas, aqui vai e aqui. Quem está acostumado a ficar já acaba ficando mesmo, né? Então são princípios importantes de passar, que nós não vamos desenvolver, vamos continuar dentro do nosso propósito. Mas eu vou dar um exemplo aqui, quando eu falei da ociosidade. Aqui em São Bernardo do Campo e região, vocês nunca viram um rapaz que não gosta de trabalhar. Aqui não existe isso, né? Vocês nunca viram isso não, né? Mas por aí tem. Aí a moça acredita no ditado que o amor é certo. Aí a gente vai aconselhar ela, porque ela está interessada num rapaz que não gosta de trabalhar. Aí a gente chega para ela e diz assim, minha filha, já que você ficou cega, não fica surda pelo menos. Dá atenção no que a gente vai te falar aqui. O que é, pastor Aguinaldo? O que é, irmã Eliane? Esse camarada não gosta de trabalhar. Você vai casar com ele, você vai ter que trabalhar para manter esse camarada. Aí sabe o que ela diz? Pastor Aguinaldo, fica tranquilo. Quando casar, eu mudo ele. Todo solteiro tem essa ilusão que vai mudar o outro. Então sabe qual é o nosso conselho para eles? Sempre assim, antes de casar, arregala o olho. Vê tudo o que der para ver. Chegou à conclusão, é isso que eu quero? Casa, fecha um pouquinho os olhos e viverão felizes para sempre. Olha, eu e a Eliane estamos completando amanhã 34 anos de casado. A gente sabe do que está falando, não é? E o que os nossos solteiros fazem? Vocês podem ter esse tipo de conversa em momento oportuno com os jovens, com os adolescentes, né?
no momento oportuno, conversar esse tipo de conteúdo, porque você vai estar ajudando a mudar um destino, e por isso eu estou incluindo na ministração. Fechando esse ponto, ele e eu sempre falamos, por exemplo, eu dei o exemplo das meninas, nós sempre falamos, antes de Deus dar uma esposa para Adão, deu 5 coisas para Adão. Quantas coisas, gente? Sim. Aí sabe o que a gente diz para as meninas? Nunca se envolva com um rapaz que não tenha essas. Sim. É um bom estudo, sim ou não? Sim. Vocês querem saber quais são as 5 coisas? Sim. Não perca os próximos capítulos. Não é o nosso assunto, eu só inseri aqui para dizer que é importante conversar isso aí. Trazer o senhor uma palestra. Para palestra, aí sim a gente trata. Agora a gente tem que seguir no Sansão e no José, que nós já falamos. Quem era mais forte, Sansão ou José? Já tratamos disso e a resposta é? José. Por causa da questão do quê? Caráter. Do caráter. Tem gente que tem tudo para dar certo e dar errado, tem gente que aparentemente tem tudo para dar errado e dar Certo. É. Vamos trocar livro, por favor? Muito bem. Aqui nós colocamos, como estamos dentro desse tema aqui, o desafio da educação cristã na formação do caráter do adolescente. Esta é a marca da nossa geração. Isso aqui é muito importante, tá? Marca da nossa geração. Lembrando que na página 80 do livro que vocês receberam, tem esse conteúdo, tá? Então você marca as coisas todas que eu tenho falado e versículos que tenho mencionado que não estão aqui. Então tem coisas que estão, por exemplo, isso nós já temos aí. Marcas da nossa sociedade atual. Vamos ler juntos a primeira das marcas? Diga. Inversão de valores. Se você confirmar o que está em Isaías 5:20, que eu coloquei ali, está escrito assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Os nossos adolescentes ficam quanto tempo dentro da igreja, comparando com o tempo que ficam na escola, por exemplo? Você percebeu a questão do nosso desafio? Né? Quanto tempo semanal os adolescentes estão na igreja, comparado com o tempo que eles estão em casa e na escola? Você percebeu como o tempo na igreja é bem pouco para a quantidade de tempo que se enfrenta os desafios aí na sociedade atual, que tem essas características aqui? E a primeira delas é a inversão de valores. Hoje, de um modo geral, o certo é errado, o errado é certo. Não é verdade? Então, muito importante essa questão. Você pode ler comigo o segundo apenas? Todos juntos, diga. Relativismo dos valores morais. Você já foi confrontado com alguém que disse para você algo assim? Cada um tem sua verdade. Né? Então, o que pode ser verdade para mim pode não ser para você, porque tudo é relativo. Quantos daqui já foram confrontados com algo parecido com isso? Levante a mão. Muitos aqui. Eu estava em trânsito de um lugar para o outro e travou-se a seguinte conversa com uma pessoa, e dentro do conteúdo da conversa, ela disse assim: vocês pastores aí, vocês professores cristãos, vocês veem que esse negócio de absoluto, não existe nada absoluto. Na verdade, tudo é relativo. Aí eu olhei bem para ele e disse assim: você tem certeza? Aí ele disse: eu tenho. Eu falei: mas você não pode ter, tudo é relativo. Aí ele riu e falou: sabe que eu não tinha pensado nisso? Se tudo é relativo, até a certeza de quem acredita nisso não é certeza. Então, você percebe o seguinte, e aqui é um tema importante da gente entrar. Nós estamos envolvidos em desafios que primeiramente é espiritual, antes de ser das outras áreas. Você percebe isso? O desafio é primeiramente espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande batalha na qual nós estamos envolvidos, e que existe, cósmica, muito antes de ser entre o bem e o mal, é entre a verdade e a mentira. Pode guardar isso. A grande batalha cósmica universal é entre a verdade e a mentira, muito antes de ser entre bem e mal. Quem é a verdade? Quem é a mentira? E eu digo para os irmãos, e com muita convicção, essa é a verdade absoluta de Deus. E é com essa verdade que estamos trabalhando a cada domingo nas
escolas bíblicas dominicais, para fazer diferença na vida dos nossos adolescentes. Porque, irmãos, olha que notícia linda. Essa palavra é viva e eficaz. Ela funciona. Então, nós temos uma responsabilidade imensa para, em 1 hora, 1h30, 2 horas, plantar uma semente tão maravilhosa que vai ajudar a frutificar para enfrentar os desafios dessa sociedade atual. Sem Deus, ateísta. Os nossos jovens, a gente ministra para os jovens também especificamente, os nossos jovens enfrentam na faculdade desafios tremendos. Ser jovem dentro da igreja é fácil, todo mundo crê igual. Mas quando sai para a universidade e vem os ataques com as filosofias, com tudo isso que acontece, tem que preparar os jovens. Agora, antes de chegar à juventude, na idade da adolescência, esse preparo já tem que ser bastante firme. Antes da adolescência, deveria ser na infância. Então, todos os professores de EBD, independente da faixa etária, têm uma responsabilidade tremenda. Mas um privilégio grande, mais uma vez eu digo, de influenciar positivamente a vida de cada um dentro das suas faixas etárias. Terceiro, crise de autoridade. Diga comigo. Crise de autoridade. É aquilo que eu disse. Quem é o adolescente que respeita o professor na igreja? O que respeita os pais em casa. Mas nós estamos dentro de uma crise de autoridade. Todo tipo de autoridade, os programas de televisão, as mídias em geral, incentivam a essa rebeldia toda, e os nossos adolescentes estão lidando com isso. Em casa, na escola, nos diversos ambientes. Aí chega na igreja, a gente diz, não, a autoridade é para ser respeitada. Irmãos e irmãs, eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. Essa é a minha igreja. Meu pastor presidente é o pastor Paulo Roberto Freire da Costa, o filho do pastor José Wellington, e eu sempre pastoreei lá setores. Setor é um grupo de igrejas. Em um dos setores, uma vez, um cooperador chamou a atenção de uma criança. Chamou a atenção educadamente, eticamente, nada de errado. Porque se fosse errado, eu como pastor iria corrigir. Mas foi tudo certinho. Quando terminou o culto, os pais da criança, que foi chamada a atenção, veio até mim e disse assim: pastor Guinaldo, por favor, conversa com aquele cooperador lá. Eu disse: por que? Aconteceu alguma coisa? Chamou a atenção do meu filho. Eu disse: chamou por causa do quê? Aí eu chamei o cooperador, porque a gente sempre deve ouvir as duas, e se possível, junto, olho no olho, para a gente não cometer injustiça. Quem lidera não trabalha com boatos, quem lidera trabalha com fatos, senão ele comete injustiça, não é? Aí o cooperador, na frente dos pais, disse o que tinha acontecido. Aí eu olhei para os pais e disse: olha, se foi, e eu creio porque conheço ele, dessa maneira, ele agiu corretamente em chamar a atenção. Não, pastor, porque não concordo com isso. Aí sabe o que eu fiz? Eu olhei para os pais e disse assim: a atitude que vocês estão tomando agora aqui, indo contra uma autoridade constituída, é uma questão de tempo para reverter contra vocês, porque vocês estão ensinando ao seu filho que a autoridade não vale nada. Fiz certo ou não, irmão? Porque era esse o ensino que teria que ser extraído daqui. Quer dizer, os pais, nós estamos vivendo dias que o professor na escola chama a atenção do adolescente, os pais ficam contra o professor e a favor do adolescente. Não é? Aí quando os pais fazem isso, o que os pais estão ensinando? A autoridade não vale nada. Eles esquecem que esse adolescente que aprende isso, com esse mau exemplo, vai virar contra os próprios pais, que é a maior autoridade. Aí daqui a pouco o pai e a mãe: faça isso, não vou fazer. Mas você está rebelde, hein? Da onde veio isso? Do mau exemplo dos pais, que não valorizou a autoridade, porque estamos vivendo uma crise de autoridade. O último, você pode ler comigo? Diga. Vazio de Deus. Uma marca dessa sociedade atual é vazio de Deus. É uma sociedade vazia. É uma sociedade que vive para o supérfluo de uma maneira geral. Agora, para que a gente possa avançar e avançar para as perguntas, essa questão do vazio de Deus, muitas pessoas não entendem por que os vícios não preenchem, a fama não preenche, o poder aquisitivo não preenche, porque se preenchesse, rico nunca tirava a vida, não é verdade?
pessoas famosas que a gente vê aí constantemente na televisão e na mídia, não dormia só à custa de drogas, se essas coisas realmente preenchessem o vazio. Então o vazio na alma humana tem o tamanho exato de Deus. Só Deus pode preencher o vazio. Agora, existe um exemplo, e eu quero deixar esse exemplo aqui junto, a gente glorifica Deus, numa ciência que tem Gênesis 1. Qual é a ciência? Tem muita gente que pensa que quando Deus queria fazer planta, Deus foi fazendo cada planta, conforme a sua espécie, não é verdade? Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai perceber o seguinte, está escrito assim: e disse Deus, produza a terra vegetação. Deus terceirizou o serviço, disse para quem produzir? A terra. Aí você diz, pastor Guinaldo, o que isso significa? Estabeleceu um princípio. Qual é o princípio? Quando uma coisa vem de outra, não pode desconectar. Se desconectar, perde a razão de ser. A planta veio de onde? E se tirar ela da terra? Porque ela veio da terra. Você percebeu isso? Só mais um exemplo. Os peixes. Leia com atenção Gênesis 1, verso 20. Produzam as águas. Deus terceirizou para as? Tira o peixe d'água? Vamos resumir? Onde vai dar isso? Se a gente descobrir de onde nós viemos. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa, conforme a nossa semelhança. Sabe o que isso significa? A planta não pode sair da terra, o peixe não pode sair da água, e só Deus dá sentido para a nossa vida. Esse é o vazio de Deus na sociedade atual, mas nós temos uma resposta para esse vazio. Quantos daqui tiveram esse vazio preenchido e podem glorificar a Deus nessa tarde? Olha, vamos trocar, por favor? Olha a questão do exemplo. Pode ficar, viu? Imagina, não é para fazer não. Olha, a questão do exemplo que nós temos aqui. Eu destaquei uma palavrinha ali em vermelho. Instrui o menino o caminho, certo, irmão? Não. Não é o caminho? Não. É o quê? No caminho. Mas tem diferença? Sim. E qual é a diferença? Instruir o caminho é dizer, vai por ali. Mas instruir no caminho é dizer, me siga. Eu sou o modelo. Eu sou o exemplo. Junta com esse versículo, que é Provérbios, se você quiser marcar, Provérbios 22, 6. Tá? É o versículo. Você pode juntar 1 Coríntios 11, 1. Sede meus, como eu sou de Cristo. Então você conhece aquele ditado que tem na sociedade? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Esse ditado pode valer na sociedade, mas no meio cristão evangélico não pode valer. Porque antes de ensinarmos aos ouvidos, ensinamos aos olhos. Tem ditado que é bom e tem ditado que não é. Eu já mencionei um outro aqui, vocês guardaram? Que não é bom. Se todo solteiro acredita, os casados já estão vendo se acreditam ou não. Qual é o ditado? O amor é certo. Todo solteiro acredita, os casados já estão avaliando essa questão. Né? Mas tem muito ditado que é aproveitável e outros não. Vou passar um excelente, importante, para vocês conversarem com os adolescentes sobre esse ditado. Os antigos diziam, diga-me com quem tu andas, quem tu és. Esse ditado é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Levante a mão aqui, por favor, é uma palestra, por isso eu posso interagir. Quem daqui conhece pelo menos um caso de alguém que se deu mal por andar com quem não devia andar? Quem conhece um caso? Está aqui, ó. É? Então eu queria muito que vocês dissessem para os adolescentes. Gostaria muito que vocês dissessem para os adolescentes o seguinte: toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. De novo essa frase. Gostaria muito que vocês conversassem com os adolescentes a respeito disso. Vai ajudar na formação do caráter. Toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza. Se vocês quiserem marcar um texto agora aí, para depois sublinhar na Bíblia, Salmo 1 e verso 1. Tem 3 palavras-chave ali. Usem esse texto. Bem-aventurado é o varão que não anda. Qual é a primeira palavra? Nem se detém. É a segunda. E nem se assenta é a terceira. Vamos dizer as 3 na sequência? Digam. Você
Você percebeu uma sequência aí? Começa a andar junto, começa a parar nos mesmos lugares e começa a fazer as mesmas coisas. Né? Então, esse texto é importante. Pode trocar? Este último slide aqui, eu só coloquei aí, mas não vou desenvolver, mas só para mostrar para vocês que temos 7 recomendações em Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor. Nós temos palestras específicas só para esse tema. Aqui eu coloquei apenas no intuito de enriquecer aqui o nosso trabalho. Tá? 7 recomendações aos jovens e adolescentes. Você, quem sabe, através desse esboço, e isso não tem no livro, aí, através desse esboço, você pode enriquecer e trazer o momento oportuno para a sua classe, para os seus adolescentes. Então, apenas vai ficar aí registrado, tá? Vocês conseguiram marcar o primeiro? Quem está marcando, conseguiu marcar o primeiro slide, que estão as 3 primeiras recomendações, e o slide seguinte, as outras 4. Nós temos 10 minutos, 5 minutos? Temos 5 minutos. Então, olha, está aqui na tela, tá? Pode trocar o próximo slide? Aí estão os outros 4. Tá bom. Então deixa. Como só tem 5, isso, pode tirar foto aí, à vontade. Gente, só tem 5 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta? O que pudemos transmitir aos amados aqui, ficou compreensível para os irmãos? Olha, ele colocou. Isso aqui eu trouxe para enriquecer, nós já transmitimos até o slide anterior o conteúdo, mas para enriquecer, porque vocês lidam com os adolescentes, e eu temos essa palestra específica. Timóteo era um jovem pastor, e na primeira e segunda epístola tem 7 recomendações que Paulo deu a ele. Todas são aplicáveis aos adolescentes nos dias de hoje. Então, fica com esse esboço também. Tá? Deu já para colocar? Tem como? Tem um último slide para salvar. É o 44. Porque os próximos ali já são... A gente tem um compromisso agora ali na sede, na outra palestra, e à noite uma plenária também. Esses conteúdos que está passando aqui é das outras 2 palestras, tá? Eu só pedi para ele isso, as perguntas, mas aí pelo jeito não tem a pergunta, não pode avançar. Segura nesse. Volta aqui, por favor. Isso, desse aqui. Eu queria deixar, no começo desse novo ano, para todos os professores, professoras que estão aqui, 1 Coríntios 15, 58. Receba com o coração aberto essa palavra. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O próximo slide. Esse vamos dizer todos juntos. Neemias 6, verso 3. Todos juntos, diga. Estou fazendo uma grande obra. Você crê nisso nessa tarde? Amém. Glória a Deus. Pode trocar ali o próximo. Nós temos um curso no canal EBD, no nosso canal, esse curso de formação e aperfeiçoamento de professores. Curso 100% online. E os alunos têm encontro comigo semanais para tirar dúvidas. E o próximo slide, e aí nós fechamos. Se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Afinal Beth, Eliane Beth, o nosso canal tem aquele logo, que é o canal EBD. Então, quem não conhece, nós publicamos semanalmente as aulas do juvenis também. Juvenis, jovens e adultos. E na aula 4, nós vamos mencionar vindo aqui o trabalho que foi realizado, enviar um forte abraço, e eu convido vocês a assistirem. Mas não tem só isso, tem lives todas as semanas. Nós entrevistamos o comentarista dos adultos, agora recentemente. Vai ter uma próxima live sobre Israel, na próxima quarta-feira. Então, pastor Inácio, eu sou professor dos adolescentes. O pastor não publica a videoaula dos adolescentes, mas não tem só videoaulas. Tem lives, tem entrevistas, tem muita coisa boa. Atualmente, 344 mil pessoas estão nos acompanhando no canal EBD. Gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero ter trazido uma contribuição. Nosso companheiro acredita que tem encerramento agora e nós continuamos aqui à disposição dos irmãos. Da maneira que você está, você pode curvar a sua cabeça? Pai querido, nós te louvamos por este momento tão precioso, momento de investimento no estudo da tua gloriosa palavra. Pai, eu quero agora orar em favor de cada liderança, de cada professor, de cada professora que está aqui nesta tarde.
que esteja muito forte no coração de todos, que é um privilégio ser chamado pelo Senhor, realizar a tua obra, e o que nós estamos realizando aqui, por misericórdia do Senhor, por bondade do Senhor, por graça do Senhor, nós queremos fazer com excelência, e nós sabemos que o fruto deste trabalho não é em vão, tem o resultado aqui nesta vida, e estamos construindo para a eternidade. Receba toda a honra, glória e louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço a todos, Deus continue abençoando a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.